Prof. Alex Nina ensina. Vamos falar de externalidades, que é o capítulo 10 do livro do Menkil. Então, externalidade é o impacto provocado a terceiros por atividades que envolvem outras duas partes. Então, eu tenho uma relação com uma pessoa e dessa relação uma terceira pessoa é impactada de alguma forma, seja ela positiva ou negativa. Então, isso é externalidade. A externalidade positiva, alguns exemplos, nós temos a restauração de imóveis históricos. Então, imagina que o governo ali, ou alguém, uma outra pessoa, resolve restaurar imóvel histórico. Tem pessoas que não estão diretamente ligadas com essa relação. Imagina que o governo contrata uma empresa. Então, o comércio, entre aspas, né, a atividade está envolvendo duas partes, governo e empresa, mas toda a população beneficiada. Isso aqui é uma externalidade positiva. Pesquisa de nova tecnologia. Então, alguém descobriu aí uma nova tecnologia, como uma inteligência artificial que vai aumentar a sua produtividade, vai te ajudar a fazer um TCC, como eu ensino aqui no canal, como você usar a inteligência artificial para fazer o seu TCC. Então, essa pessoa, a princípio, ela procura beneficiar pessoas que lidam diretamente com essa pesquisa, mas o resultado dessa pesquisa é uma externalidade positiva dessas pesquisas que vão ser potencializadas, que vão para além da relação ali entre um suposto cliente e a empresa fornecedora dessa tecnologia. Agora, a externalidade negativa são as, de certa forma, mais preocupantes, porque elas causam efeitos colaterais ruins. Né? O próprio nome já diz, né? Esse colateral é ruim. Exemplo, fumaça de carro. Então, eu vou lá na concessionária e compro um carro. Minha relação de troca foi com a empresa que me vendeu o carro. Só que meu carro está emitindo ali poluente, CO2, entre outros gases, que são ruins para a coletividade. Latido de cachorro. Então, eu compro um cachorro e ele late de madrugada. Eu tenho uma relação de benefício ali com o cachorro. Eu comprei ele e tal, de um dono, mas os vizinhos vão ser perturbados com o latido do cachorro. Então, primeiro a gente vai falar da externalidade negativa, com um exemplo de plantações que utilizam agrotóxicos, que poluem o solo e os rios. Então, é bem conhecido que esse agrotóxico, principalmente se usado em grande escala, ele vai dar problemas ali no solo e no rio. Aqui no canal a gente tem uma aula que fala sobre isso, a aula da Escola Pós-Desenvolvimentista, da questão ambiental. E tem um livro clássico, que é da Raquel Carson, que é Primavera Silenciosa, que fala desse efeito ainda em 1968. Então, um livro já antigo, mas que fala disso. Então, beleza. Considerando essa externalidade, tá? Somente ela, os custos da produção agropecuária é maior para a sociedade do que para os produtores. Por quê? Os produtores eles não vão levar isso em conta na sua análise de custo-benefício. Ele vai usar o quanto ele gastou para comprar o agrotóxico. Isso vai entrar lá na planilha dele, para ver se o negócio está rentável ou não, se vale a pena ou não comprar o agrotóxico. Agora, o impacto que ele causa no solo e nos rios, ele não vai ser diretamente para o agropecuarista. Como o impacto individual não é tão relevante para ele, né, pode até afetar um pouco, mas pelo menos no longo prazo não é tão relevante, ele não vai levar isso em conta, mesmo que esse impacto vai ser disseminado para toda a sociedade e para a sociedade sim vai ser relevante. Quando a gente olhar a curva de oferta e demanda, o que é que vai acontecer? A gente está olhando pelo lado do produtor, tá? Essa aqui é a curva de oferta do produtor. Então, a linha de oferta aqui. A demanda está aqui, ela está encontrando o preço de equilíbrio. Ele fez lá o cálculo dele, do custo de produção, e para ele é viável ofertar essa quantidade aqui, nesse preço, que vai ter demanda suficiente. Acontece que ele não levou em conta os custos externos, que é esse custo ali do impacto ambiental negativo que causa o agrotóxico. Se ele levasse em conta, ou seja, se ele internalizasse esses custos, o que é que ia acontecer? Essa curva de oferta tinha que subir. E aí ela ia encontrar a demanda num ponto de preço maior, o produto ia ficar mais caro e de quantidade menor. Porque está incluso o chamado custo social, que é a soma do custo privado, que está implícito aqui nessa curva laranja de baixo, mais o custo externo, que é o custo para terceiros. Então, vocês começam a perceber que tem essa diferença. Aí a gente já vai, mais tarde, falar mais sobre isso, né? Sobre como a gente pode
atenuar esse problema, já que o equilíbrio de mercado ele não seria o ótimo socialmente falando. Ele é um bom para o produtor e talvez para o consumidor direto, mas para a sociedade o ideal seria algo aqui, ó, em que esses custos fossem levados em conta. Então, a gente vê que o mercado ele vai ter uma falha. Essa externalidade negativa é o que a gente chama de falha de mercado, porque o equilíbrio de mercado não vai ser o melhor para a sociedade. Aí tem a externalidade positiva. O exemplo é da educação. Então, olha só. É razoável a gente pensar numa sociedade em que as pessoas sejam educadas, tanto em termos de comportamento, né, uma pessoa educada, enfim, que dá bom dia sempre, enfim, como outra pessoa que tenha conhecimento mesmo, já que a gente pode usar, ela pode usar esse conhecimento para melhorar a nossa vida. Tem o valor privado da educação, então você vai ter acesso, por exemplo, à educação básica, média, superior, e aí você vai se capacitando para o mercado de trabalho. Então tem esse viés. Mas, além desse viés, tem o viés do benefício social. Porque você viver numa sociedade em que as pessoas são mais educadas, em termos de nível de instrução, tá? Você tende a ter, não significa que você vai ter sempre há exceções, mas você tende a ter cidadãos e eleitores mais conscientes, portanto, vão votar em políticos teoricamente melhores. Você não vai ter tantas práticas clientelistas. Você vai usar mais de critérios ali racionais para a escolha dos políticos, portanto, com melhores políticos, vocês vão ter melhores políticas e isso vai ser bom para a coletividade. Também é bem conhecido essa relação de que quanto mais educada uma população, menor nível de criminalidade. Que as pessoas vão vislumbrar outras oportunidades aí, já que elas estão capacitadas para isso e tem N motivos para essa questão. Tá? E a terceira, você vai ter maior avanço tecnológico e produtividade, já que são pessoas mais educadas, que têm mais conhecimento, elas vão ser mais produtivas, tendem a ser mais produtivas, e vão produzir mais tecnologia, que vão aí causar um ciclo vicioso com o termo de produtividade, né? Tecnologia e produtividade. Então, são vários efeitos positivos da educação. Portanto, o que acontece? Imagina que você tem lá no mercado escolas oferecendo educação formal. Essa é a oferta privada. E você tem a demanda dos consumidores. No equilíbrio de mercado, você vai ter aqui uma quantidade de oferta num dado preço. Essa quantidade não seria o ideal do ponto de vista social, porque socialmente falando, quanto melhor for o nível de educação, maior. É claro que existem custos para você oferecer isso aqui. Tá? Então, alguém pode dizer, o ideal seria que todo mundo tivesse educação. Ok, essa é uma visão não tão econômica. A economia é muito racional, tá? Tem que ser uma análise bem fria. Pode ser que, por exemplo, os custos de você ofertar mais educação, ou pelo menos uma educação de qualidade, o ideal seria que todo mundo tivesse ensino superior. Ok, mas tem um custo muito alto para você colocar todo mundo no ensino superior. Você tem que ter laboratório, você tem que ter capacitação, você tem que ter um monte de coisa. Para a educação básica, é razoável pensar que todo mundo sabe ler, isso já causa um ganho de produtividade enorme na sociedade. Mas será que todo mundo precisa ter um diploma universitário, por exemplo? Como eu já vi muita gente defendendo. O problema disso é que é muito custoso. Então, pode ser que, a partir desse ponto, por exemplo, as pessoas terem um diploma universitário já não compense os custos que a universidade vai trazer, já que não vai fazer tanta diferença. Já tem muita gente com diploma superior. Talvez isso aconteça, por exemplo, nos países mais desenvolvidos. Mas vai encontrar, então, um ponto ótimo. Tá? Porque a oferta ela vai se basear nos custos, como eu falei, os custos tendem a aumentar, ainda mais do ponto de vista marginal, e vai encontrar um ponto ótimo em que alcance essa demanda social. O ideal seria que tantas pessoas tivessem nível superior, mas isso consegue ser ofertado num custo bom, num custo viável, nesse ponto de equilíbrio. Mesmo assim, o que é que a gente percebe? A quantidade de equilíbrio é maior do que a de mercado, assim também como o preço, tá bom? Então, a gente não chega aqui nesse ponto porque ficaria muito caro, já aquela questão dos custos estarem aumentando, o custo para você ofertar essa educação. E aí, a gente chega em outra situação em que o valor social não se compara com o valor de mercado, porque aqui não é o custo da oferta que vai ser incluído, vai ser sim o valor da demanda. Porque enquanto a oferta ela tem custo, tem preço, melhor dizendo, preço, custo, a demanda ela tem valor, é o que vale para o cliente. Então, o valor privado da educação, aquilo que você consegue se capacitar, enfim, mas o benefício externo, aquilo que você consegue obter com outras pessoas se educando dentro da sociedade que você vive. Então, deu para entender como é que se modificam as curvas de oferta e demanda de acordo com essa questão de externalidade positiva ou
negativa. Aí, pessoal, a gente pode falar em políticas públicas. Então, são políticas públicas para externalidade. Então, essas políticas elas vão visar ou acentuar os efeitos da externalidade positiva ou atenuar os efeitos da externalidade negativa. E basicamente são dois tipos de política, de comando e controle, que a gente também chama de regulamentação, e baseadas, vou colocar aqui, ó, baseadas no mercado. Aí você tem dois grandes tipos, na verdade são três tipos, mas a gente pode incluir num único grupo impostos corretivos e subsídios. E em outro grupo, licenças de poluição negociáveis. Vamos falar de cada um desse tipo de política. As primeiras são regulamentações. Então, o exemplo é o governo tornar, vou colocar um tornar aqui no infinitivo, obrigatório ou proibir determinado tipo de comportamento. Determinados tipos de comportamentos, tá? Então, exemplo, proibição total. Quando os custos sociais externos superam muito os benefícios privados. Aqui está falando de uma externalidade negativa. Então, é um comportamento que não é desejável na sociedade. E é tão ruim que é melhor que a gente nem tente, não tem como encontrar um equilíbrio de mercado. O ideal mesmo é um equilíbrio ótimo, assim, social, em termos de quantidade e preço. A gente, por exemplo, eu vou mostrar esse gráfico aqui, esse ponto aqui não existe. O ponto seria muito para cá. O ideal seria que não tivesse quantidade zero, por exemplo, nessa situação. Então, a proibição seria total. Exemplo, jogar lixo tóxico no reservatório de água. Então, não tem como a gente encontrar um ótimo social com algum mínimo de lixo radioativo, por exemplo, tóxico, nesse ponto de toxicidade. Então, o ideal é a proibição. Mas isso aqui, pessoal, são as exceções. Porque a maioria das atividades, elas causam impactos negativos, por exemplo, impactos ambientais. Mas não é razoável você parar com elas completamente. Então, nesses casos, você tem a proibição parcial. Então, a sociedade não pode abrir mão completamente do uso do recurso, tá? Ou pelo menos dos meios para obter esse recurso. Mesmo com o custo social, a sociedade vai ter que encontrar um equilíbrio entre os custos socioambientais e o uso desses recursos. Por exemplo, os padrões de poluições para meio de transporte. Então, a CONAMA, lá, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, estabelece padrões de poluições para vários tipos de atividades, inclusive para os automóveis, né, que são de transporte, seja carro, ônibus, enfim. E aí, é porque ninguém pode dizer assim, não, o ideal é que não tenha poluição de automóvel. Se não tem poluição de automóvel, não tem automóvel. Como é que as pessoas vão se locomover? Vai todo mundo andar de bicicleta? Isso vai ter um custo social também muito grande, porque você vai ter que demorar muito mais para fazer as coisas. As pessoas vão chegar só no trabalho, enfim. Então, não é razoável você acabar com os automóveis. Por isso que você tem que encontrar um equilíbrio. A CONAMA determina padrões de poluição. Você vai ter que poluir até X gramas por unidade de poluição, enfim, por unidade de gás emitido, por exemplo. X ml por unidade de gás. Cada tipo de poluição vai ter seu padrão próprio, na sua unidade própria. Aí tem os impostos. Impostos significa você tentar internalizar as externalidades negativas, tá? Basicamente isso. Então, você tem poluição na produção de alumínio. Nosso exemplo aqui. O que é que o governo pode fazer? Pode intervir para que o mercado alcance o ótimo social estabelecendo um tributo por tonelada de alumínio vendido. Então, volta aqui. Nessa imagem, o que vai acontecer? Se o governo estabelecer um tributo, ele vai estar aumentando os custos dos produtores. Aqui a gente deu o exemplo da agrotóxica, mas também vale para o alumínio. E aí, naturalmente, essa curva de oferta vai ter que subir, porque você está tendo mais custos. E aí o governo estabelece um imposto tal qual essa curva alcança exatamente o ponto ótimo. Tá? E aí, o que é que o governo faz também com esse imposto? Perceba que esse imposto ele não tem o objetivo final de arrecadar tributos, embora isso aconteça. Mas o objetivo dele não é bem esse. O objetivo dele é realmente diminuir a quantidade de produção, para que você alcance o ótimo social. O tributo seria algo meio que um up, né? Um ganho, meio que um brinde, né? Algo assim. É diferente quando você tributa com finalidade de você arrecadar e usar esse dinheiro para alguma coisa, ou quando você tributa com a finalidade de reduzir a atividade econômica porque ela causa uma externalidade negativa. Deu para compreender essa diferença? Quando você tributa para tentar diminuir a externalidade, o que é que você está fazendo com ela? Você está internalizando ela. Beleza? Beleza. Olha, se não entenderem, comentem aí, tá? Comentem aí se está bacana, se não está, o que eu preciso melhorar.
Outro tipo de política pública contra externalidades são os subsídios. Aqui você vai tentar potencializar externalidades positivas, tá? Positivas, não negativas. Aí eu vou dar de novo o exemplo da educação. Então, já mostrei que a educação é positiva para a sociedade, mas nem sempre o equilíbrio de mercado é o suficiente. O que é que o governo pode fazer? Isentar imposto de escola privada. Então, quando ele vem e isenta imposto da escola privada, ele vai mexer de fato na oferta, mas ele vai conseguir encontrar esse equilíbrio mexendo aqui na oferta. Nesse caso aqui, imagina que a linha tivesse aqui, né? Ele ia ter que diminuir aqui até chegar nessa quantidade ótima. É isso que aconteceu. A oferta ia se deslocar para a direita, tá? O ponto de equilíbrio não ia ser esse, ia ser esse aqui, inclusive com uma quantidade ofertada num preço menor. E aí mais pessoas iam ter condições de acessar aí escolas ou universidades, enfim, educação em diferentes níveis. Ele pode estabelecer também a política de vouchers, para que pessoas irem à escola. Então, nesse caso, o que acontece no Chile, por exemplo. O que é que ele faz? Ele dá meio que dá dinheiro direto para as pessoas para elas gastarem com escola. E aí você consegue aumentar, deixa eu voltar aqui, a demanda. Já que as pessoas vão ter mais dinheiro, mas esse dinheiro vai ter que ser necessariamente usado para essa finalidade de educação, elas vão conseguir ter mais renda para alcançar esse ótimo de mercado aqui. Tá? Então, no Brasil, você tem a educação superior ProUni funcionando nessa lógica. Tá? Mas no Chile funciona para a educação básica. E é interessante perceber que a educação básica no Chile, as notas dos rankings internacionais, como o ranking de PISA, são muito acima das notas brasileiras. Né? O Chile tem uma estrutura de mercado muito mais livre e, por conta disso, ele acaba tendo um desenvolvimento maior do que a maioria dos países da América Latina. Acho que ele é o país mais desenvolvido da América Latina quando a gente pega os principais indicadores como DH, renda per capita, produto interno bruto per capita também, índice de liberdade, enfim. Outra opção é o governo criar e gerenciar escolas públicas. Quando o governo faz isso, é uma forma de subsídio também. Só que ao invés do governo estar meio que tirando imposto da empresa privada ou dando uma linha de crédito mais melhor, ele mesmo está fazendo aquilo que o mercado não faz, entendeu? Ele mesmo está criando e gerenciando escolas públicas. O problema disso, às vezes, é que muitas vezes que o governo ele não vai competir com a lógica do mercado. Por exemplo, se a escola não estiver sendo viável economicamente, o governo vai estar sustentando. E quem vai estar sustentando isso somos nós com os nossos impostos. E qual são os motivos da escola não estar viável? Ela não está viável porque não tem profissionais capacitados, tanto do professor de sala de aula como o corpo pedagógico, o corpo de direção, ou porque a infraestrutura não é tão boa, não consegue manter. A questão de todo mundo ser funcionário público, às vezes isso é ruim, porque todo mundo fica com uma estabilidade, a estabilidade ela não te motiva tanto a melhorar. Então, acaba que é difícil o governo manter a qualidade do serviço público. Quer dizer que é impossível. Ele tem que manter ali motivações de outra forma, né? Realmente do interesse social que os profissionais têm que ter com a sua atividade. Eu posso falar isso com bastante tranquilidade porque eu sou professor do Instituto Federal, daqui de Alagoas. Então, mas eu sei que não é uma coisa fácil o governo fazer isso, mas pode fazer. E que também quando o governo faz, o interesse dele é que esse ótimo seja atendido para todo mundo. Pelo menos na educação básica é isso. Na educação superior não dá para fazer isso. O próprio governo não vai ter recurso suficiente para, por exemplo, oferecer universidade para todo mundo. Embora tenha alguma iniciativa de aumentar as vagas. Mas, como eu falei, a economia ela é fria. Não adianta você tentar vir com utopia. Todo mundo tem que ter nível superior. Isso é custoso, tanto para uma empresa quanto para o governo. Vai chegar uma hora que o custo vai ser tão grande que não vai compensar o benefício social. Por exemplo, se chegasse aqui nessa reta, tá? Estaria acima do ótimo social, seria muito custoso, seja para o governo, seja para as escolas, e isso acabaria sendo ruim para a sociedade. É difícil entender isso porque algumas profissões você não precisa ter o curso superior para você desempenhar bem, por exemplo. Né? Umas profissões mais simples, algumas profissões mais técnicas, então por isso que não seria ideal que todo mundo tivesse pós-doutorado, por exemplo. As pessoas talvez iam perder muito tempo estudando ao invés de ir logo para o mercado de trabalho e aprender na prática aquilo que precisa ser feito de forma direta. Eu passei alguns slides aqui, mas deixa eu voltar. Então, você tem imposto de Piaget, que é esse imposto onde o custo externo de uma atividade com externalidade positiva. O imposto de Piaget, pessoal, seria o imposto ideal, tá? Esse que é o conceito.
Seria o imposto tal qual o custo externo de uma atividade seria igual à externalidade positiva dela. Acho que é externalidade negativa, tá? Isso aqui, para a gente entender, é exatamente isso que eu falei ainda há pouco aqui, ó. Eu fazer um imposto tal qual conseguisse alcançar esse ponto que seria o ótimo social. E o subsídio de Piaget também, isso foi o economista que cunhou esse termo, né, que encontrou, seria o subsídio do benefício externo de uma atividade, seria igual, vou colocar aqui, igual a externalidade positiva, fica melhor, tá? Então, imagina que o mercado está funcionando assim para a educação. Quanto que o governo deve subsidiar a educação? Exatamente para chegar nessa quantidade. Se ele subsidiar mais, como eu falei, isso não vai ser o ótimo social, tá? Vai ser muito custo de imposto que as pessoas vão estar pagando, isso não vai trazer o retorno adequado. Aí tem uma grande questão na literatura se você deve priorizar regulamentação ou imposto. E vamos dar exemplo de uma fábrica de papel e uma siderurgia. Então, se o governo estabelece uma regulamentação para controlar a externalidade negativa, imagina que o CONAMA decide que cada uma das duas empresas deve reduzir sua poluição em 300 toneladas ao ano. E quando o governo faz regulamentação, ele tende a ser uniforme. Tá? Mesmo que ele possa colocar recomendações diferentes para diferentes tipos de empresa, na prática são tantos tipos de empresa, o mercado é tão complexo que não tem como ele fazer uma norma que seja adaptada para cada empresa. Então, poderia ser duas fábricas de papel aqui, mas cada uma com características diferentes, em regiões diferentes, enfim. Aí o imposto seria algo como o CONAMA tributar em R$ 500.000 por tonelada emitida. Então, tonelada de poluição emitida. Para cada tonelada a empresa vai ter que pagar R$ 500.000. Os economistas tendem a preferir o imposto do que a regulamentação. Tá? Porque as indústrias possuem custos de redução de poluição diferentes. E a gente já vai entender isso aqui. Olha só. Imagina que a fábrica de papel consiga reduzir a poluição a custo menor do que a siderúrgica. Tá? Então, a fábrica de papel ela tem um custo menor para reduzir a poluição. Na regulamentação, ambas terão que reduzir a mesma quantidade. Então, não tem escapatória. Todo mundo vai ter que reduzir a mesma quantidade, vai ser muito custoso para a siderúrgica. Para a fábrica de papel, tá tranquilo. Com o imposto, o que é que pode acontecer? A fábrica de papel pode substancialmente reduzir aqui, né? Reduzir substancialmente a poluição para não pagá-lo. Então, a fábrica, para ela, como não é viável, o custo para ela reduzir a poluição, cada tonelada de poluição muito abaixo de 50 mil, o que é que ela vai fazer? Ela não vai pagar 50 mil, ela vai reduzir até aquilo que é até, por exemplo, talvez toda a poluição, ou muito dela, para que ela não pague um montante alto, já que para ela é melhor reduzir. Já a siderúrgica, pode ser que o custo dela de poluição seja muito alto. Para reduzir uma tonelada, tem que gastar 100 mil. Então, é melhor que ela pague esses 50 mil para o governo, ela continua sua operação, as pessoas precisam da siderúrgica, enfim, ela continua fazendo seu benefício social, a externalidade ela controla pagando para o governo para poluir, tá? Meio que uma licença para produzir, para poluir, e a gente já vai entrar nesse ponto, que está linkado. Quando você paga para poluir, é meio que como se você estivesse obtendo uma licença. Mas aí começa a aparecer algumas soluções de mercado, a gente já vai explicar isso aqui, ó. Imagina que a regulamentação é essa. A empresa tem que poluir no máximo 300 toneladas ao ano, tanto para a fábrica de papel como para a siderúrgica. O que é que a siderúrgica vai propor? Já que para ela é muito custoso poluir e a fábrica de papel consegue poluir num custo menor, ela propõe comprar uma licença de poluição de mais 1 tonelada da fábrica de papel por um determinado preço, ou seja, 5 milhões. Por quê? O governo está olhando aqui duas empresas e elas têm que emitir juntas 60 toneladas. Aí ele está dizendo que cada um tem que emitir 300. O que é que a siderúrgica fala? Não, olha, eu quero emitir 400 e aí eu pago para a fábrica de papel emitir só 200. Vocês percebem uma coisa, como para a fábrica de papel reduzir a poluição é relativamente fácil, ela vai aceitar esses 5 milhões. E para a siderúrgica pode ser viável, porque 100 toneladas a mais
pode trazer um retorno para ela de 10 milhões, por exemplo. Então, as duas empresas vão continuar emitindo as 600 toneladas, não vai mudar nada, porque a siderúrgica vai emitir 400 e a fábrica de papel 200. O resultado para o governo é exatamente o mesmo do que ele almejava no início. Só que o mercado aqui ficou mais eficiente, porque para a siderúrgica vale a pena e para a fábrica de papel também vale a pena aceitar a venda dessa licença de poluição. Então, isso faz surgir um mercado de poluição, tá? De licença, melhor dizendo. De licença de poluição. Muitas vezes feito por um sistema de leilão. Então, tem um mercado hoje de carbono que está bem desenvolvido para essa situação. Mas você tem lá nos Estados Unidos um verdadeiro sistema de leilões. Começa o leilão por licença. A empresa que der mais por essa licença de poluir acaba arrematando e tendo suas atividades. Então, isso funciona de fato hoje com base aí na estratégia de leilão. Agora vamos falar de soluções privadas para as externalidades. Alguns exemplos são Código Morais e sanções sociais. Então, quando não precisa do governo fazer alguma coisa, as pessoas mesmo, por exemplo, por conta própria já não fazem aquilo. Exemplo, jogar lixo nas ruas. Então, já é feio hoje, né? Fumar em público. Se você voltar 50 anos atrás, era meio que moda, era charmoso. Até os filmes as pessoas fumavam em público. Hoje já não é legal. Você está no ônibus e alguém está fumando. Isso é moralmente ruim. Então, as pessoas acabam controlando, fazendo controle daquilo que seria uma externalidade negativa. A filantropia, então você fazer doações. Por exemplo, o Sierra Club é um clube de causa ambiental. Você tem milionários ali doando para essa causa. Você tem doações de ex-alunos da universidade, de empresas, entendeu? E o governo incentiva essa filantropia. O que é que ele faz? A dedução de imposto. Por exemplo, quando a Rede Globo faz aquela campanha do Criança Esperança, o que acontece? As pessoas vão lá, doam, e a Rede Globo pega esse montante e abate do imposto de renda dela. Então, meio que ela está ganhando também para fazer isso. Só que, assim, tem um lado positivo, porque ela está divulgando, ela está fazendo marketing, ela está incentivando as pessoas a fazerem a caridade. Sinergias. Isso aqui acontece quando tem uma externalidade positiva. Exemplo, a parceria de um apicultor com um produtor de maçã. Vocês concordam que o cara... Imagina que os dois trabalhem juntos, trabalhem próximos. A abelha, ela é boa para a produção de maçã, porque ela carrega ali os pólenes. Ao mesmo tempo que a maçã também ela ajuda ali a reprodução da abelha. Então, ambos têm um benefício positivo. Se ambos fizerem a racionalização dos seus custos e produção sem levar em conta essa sinergia, né, esse benefício mútuo, eles vão chegar no resultado. Agora, se eles tiverem uma parceria, eles chegam no resultado, cada um no resultado maior ainda. Então, eles conseguem ali ter um co-benefício que a gente chama. Na verdade, pessoal, a maioria no mercado, as fusões e aquisições de empresas são baseadas nesse contexto de sinergia. Tá? A gente tem aula aqui no canal sobre fusão e aquisição de empresas. Tá?